Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Vilodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1 Portal. E hoje, para nos prestigiar aqui no Business Cast, estamos com o Nelson Fernandes, conselheiro e mentor executivo e líder do projeto Great Talent. Além de uma outra infinidade de coisas aí que você vai contar pra gente. Nelson, seja bem-vindo, obrigado por você estar aqui conosco. Para mim é um grande prazer e para quem vai nos assistir participar desse podcast vai ser uma grande honra, com certeza. Muito obrigado. Boa noite, ouvintes, aqueles que estão nos vendo. É um prazer enorme, honrado em estar aqui com você no teu Business Cast, que a gente possa desenvolver algumas coisas e que eu possa também tentar compartilhar, porque eu acho que a vida é isso, a vida é compartilhamento, é que a gente possa compartilhar o máximo de experiências e de vivências que a gente teve. Então, muito feliz, parabéns pelo programa, parabéns pelo que você tem feito, você tem inspirado muita gente importante a seguir um caminho. Então, muito honrado, muito feliz e dando os parabéns, porque você realmente tem feito um negócio bacana. Legal, Nelson, obrigado. O Nelson eu conheço desde 2019, ele palestrou no Startup Grind aqui em Indaiatuba, depois foi mentor no Startup Weekend, de projetos que eu com outros amigos aí organizamos. E você tem uma história muito bacana, Nelson. Eu fico feliz de ser teu amigo, de poder ter esse contato, das vezes que nos falamos, do quanto eu aprendo sempre com a tua simplicidade, com o conteúdo denso que você tem, de verdade. Para mim é um grande prazer. E antes da gente entrar no grande motivo de estarmos aqui, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, que é fantástica, né? Tua trajetória profissional e até o dia de hoje, onde você está desenvolvendo aí vários projetos. Cara, eu já fui vários Nelson na minha vida. Quando a gente teve nessa parte do startup, eu estava procurando me desenvolver. Eu vim até com meu filho. Eu tenho meus melhores resultados são meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um na faixa dos 50, um com 28, um com 26 e um com 20, que vai acabar no próximo mês, em março ele faz 21 anos. Então, todos esses meus melhores resultados, que são meus filhos, me ensinavam e continuam ensinando muito sobre a vida. São várias gerações que eu tenho a oportunidade de aprender com eles. E conhecer vocês foi num momento desse. O meu filho foi convidado, alguns amigos seus me convidaram, nós viemos para Indaiatuba, saímos de Valinhos, dormimos aqui. Dormimos não, eu fui no hotel tomar banho, porque passamos a noite toda conversando, trabalhando e fazendo mentoria no pessoal. Foi uma experiência ótima que eu tive a oportunidade de dividir com meu filho caçula, meu filho de 20 anos. Falar um pouquinho da minha vida. As pessoas, Nelson, como é que você chegou aí? Cara, eu trabalhei muito. No início eu não sabia basicamente o que ia fazer. Na minha época eu vim numa escola particular e depois o falecimento do meu avô, eu tive que ir para uma escola pública e lá no Rio tinha uma escola federal chamada Pedro II e a gente fazia concurso para entrar no Pedro II. E eu já tinha feito colégio naval, não tinha passado, já tinha feito outros e passei no Pedro II e fui estudar, fazer naquela época o ginasial. Hoje já mudou tudo, mas era ginásio, né? No final do ginásio, depois de 4 anos, eu tentei novamente a carreira naval, então tentei a escola naval, não passei, tentei Instituto Rio Branco, não passei, aí continuei no Pedro II, fui fazer o científico. Até que no final a gente tinha aquele negócio de convênio, né? Então você fazia o 3º ano científico junto com os cursinhos pré-vestibulares que estavam começando naquela época, né? Final da década de 60, início da década de 70, estava começando aqueles cursinhos e um professor que foi o meu primeiro grande mentor, me convidou para fazer num cursinho que eles estavam começando lá, para fazer economia, engenharia. E eu fui fazendo aquele cursinho e ele me levava também. Toda a minha geração, naquela época, nos anos 60, a gente decidia, a maioria, ir para governo.
que era Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, era o grande empregador do mercado que o Brasil estava começando depois da Revolução, da ditadura. O Brasil estava crescendo a quase 2 dígitos por ano e o grande empregador era o governo. Todos eles iam fazer a escola de administração pública da FGV e um cursinho que era para você ir para a economia. Rapaz, eu não passei. E no mesmo jornal, que naquela época a gente ficava sabendo no jornal, como é que pode? O cara foi convidado, eu ganhei bolsa para o cursinho e não passei na prova. Depois esse meu grande mentor, ele foi lá, tinha um amigo lá no SES Gran Rio, que era um vestibular unificado, lá no Rio de Janeiro, e ele foi ver lá que você fazia a prova e depois você passava por um cartão magnético. E ao passar, no 33, eu pulei. Então, algumas eu acertei, outras eu errei, mas a grande maioria eu errei, porque foi sorte. E os meus amigos todos passaram e eu com aquela vergonha, né? Todos que foram convidados pelo professor Alceu passaram e eu não. No jornal, a IBM estava convidando universitários ou quem estava fazendo pré-vestibular para fazer o concurso. Eu fiz o concurso na IBM e passei. Então, eu entrei na IBM, fiz as entrevistas, comecei a trabalhar na IBM na década de 70 no departamento de importação. E fiquei 40 anos na IBM. Mas eu sempre digo, eu vivi e fui contratado por um CNPJ, mas dentro da IBM eu aprendi várias empresas diferentes. Eu entrei em importação, depois eu fui para exportação, fui para finanças, fui para tesouraria, fui de suporte a marketing. Olha, rodei muitas empresas dentro do mesmo CNPJ. Então foi uma honra para mim. Naquela época eu tinha vários amigos no governo, todos eles conseguindo se destacar nos órgãos do governo, e eu parecia uma formiguinha diferente, né? Porque eu estava numa multinacional, eu estava numa empresa americana, cheio de oportunidades, com seus credos, com seus princípios, e ali eu fui me desenvolvendo e fui conquistando minha carreira. Ao sair da IBM, foi um acordo que foi feito, eu fui ser gerente geral de uma empresa de supply chain, né? De logística e supply chain aqui no Brasil, e comecei, aí o que eu falo para você, comecei a ter vários chapéus. Era o Nelson da IBM, era o Nelson da Câmara Americana, onde eu fui conselheiro na Regional de Campinas, era o Nelson do CIESP, o Nelson da FESP. Eu nunca me contentei em ser apenas um indivíduo, estava sempre aprendendo, estava sempre com a minha curiosidade, entrando nessas associações, nessas câmaras de comércio, para que a gente pudesse aumentar não só o network, compartilhar e aprender, que eu sempre tive curiosidade de aprender. Há uns 7 anos atrás, uma empresa nova de educação, o Rasquilha e o Marcelo Veras, me convidaram para coordenar um curso de pós-MBA para executivos. Então, eu peguei essa jornada com eles, essa dupla, que está fazendo 15 anos agora, que é a Inova Business School, onde eu coordeno o curso de pós-MBA para executivos. Então, hoje eu sou conselheiro certificado, sou mentor executivo, coordenador do curso pós-MBA da Inova Business School, que eu recomendo a vocês darem uma olhada na Inova, porque tem cursos sensacionais, e trabalho também compartilhando, aprendendo, fazendo mentoria com jovens, fazendo mentoria com expatriados e aprendendo no dia a dia. Minha mente nunca cansa de aprender, eu sou muito curioso. Falei tudo de mim, inclusive dos meus melhores resultados, que são meus filhos. Agora, Nelson, posso falar a sua idade aqui? Pode, não tem problema. Vou falar. Porque o interessante é o seguinte, ó. Ele está com 73 anos. E é interessante ver o nível de atividade, o quanto você está ativo, o quanto você está somando e recebendo em troca, né? Porque eu sempre falo, costumo dizer que a gente tem um papel social muito importante quando nós estamos engajados em algo, né? A gente precisa entregar para a sociedade o trabalho, o nosso conhecimento, a nossa força, a troca.
né? Nós temos um papel fundamental como ser humano na sociedade onde vivemos. E aí ver você com 73 anos, extremamente ativo, e que casa exatamente com o que a gente vai conversar hoje, né? Que vem, né, ó, o interesse do papo hoje vem quando nós nos conhecemos em 2019, aonde você palestrou no Startup Grind falando sobre o projeto Great Talent. E esse projeto existe ou foi idealizado e entendido justamente pela longevidade, né? Pela questão do ser humano estar vivendo mais. A vida se alongou, prolongou, enfim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, a questão da longevidade, como a gente pode ser importante, qual é o simbolismo, o significado da longevidade, pra gente também depois entrar no Great Talent aí. Eu acho que o Great Talent foi uma iniciativa e uma preocupação minha, né? Com outros amigos, né? Mas dentro da IBM, só para eu voltar para a IBM, eu tive grandes líderes que me ensinaram um monte de coisa. Eu tive o Jean Lazarides, que foi um grande líder, o Rogério, eu tive o Mouzinho, vários líderes, Dr. Saboia, que me ajudou muito, vários líderes, né, onde eu fui aprendendo muito do que era trabalhar numa corporação, o que era desenvolver. E ali eu comecei a ver essas pessoas, ou esses líderes, né, esses executivos de sucesso, começarem a terminar a sua carreira por volta de 60, 60 e poucos. Porque era comum nas grandes corporações, e infelizmente ainda você fazer o tal do refresh. É você pegar o pessoal na faixa dos 60 e contratar gente jovem, né? Porque você acha que essa geração pode contribuir, pode ajudar, e de fato pode. Eu acho que as gerações podem trabalhar juntas, né? Eu não preciso trabalhar 60 horas por semana como um rapaz de 30 anos, né? Mas eu posso trabalhar 35, eu posso trabalhar 40, a legislação brasileira já permite. Então, naquela época, a gente já começou a entender um pouco que tinha alguma atividade que você precisaria e poderia fazer desde que você ficasse se reaprendendo, mantivesse a sua curiosidade em reaprender. E isso em casa eu tive muito exemplo, porque eu sempre procurei educar os meus filhos, e a minha mulher, a Karen, sempre foi solidária, sempre foi parceira, que a gente dá asa para os filhos voarem, mas raízes para eles voltarem. Então, a gente procurou fazer isso, como eu vi. Eu disse, olha, eu agora tenho que fazer alguma coisa diferente. Meus filhos começam a voar, e eu preciso entender. Na IBM, infelizmente, tinha isso também. Na faixa dos 60, 60 e pouco, você começava a não ver mais caminhos. E aí surgiu o Great Talent. O Great Talent de uma forma de você ir para as empresas e dizer para a empresa, não vai ter mais aquela quantidade de jovem que você possa fazer refresh a hora que você quiser. Empresa, você precisa atrair, reter e motivar os seus talentos grisalhos. Não é porque você chegou aos 50, 55 que você pode ser trocado. Até porque não tem. O jovem de hoje está querendo empreender. E os caras de 55, 60 também. Então, você, corporação, do mesmo jeito que você quer atrair o jovem com salários, com benefícios para fazer uma captura, você tem que reter os seus talentos grisalhos, porque eles também vão querer sair para empreender, trabalhar 30 anos, 20 anos, 25 anos, se aposentaram pelo NPS, lá, o INSS, com 55, com 60, eles querem empreender. Ninguém mais quer botar o pijama. Então, aí você tem que ter uma nova sociedade surgindo com a longevidade. O Great Talent, ele vem exatamente para mostrar, olha, a sua vida não acaba aos 65. A sua vida vai até os 95. O que você vai fazer? Um outro exemplo que a gente tem, aí eu já entro em longevidade para facilitar o Great Talent, é que na década de 50, a idade média do brasileiro era 47 anos. Então, o brasileiro médio 50, ele vivia 47 anos. Em 2022, ou em 2020, que é o último censo, a idade média do brasileiro está em 77 anos. Então, você ganhou
30 anos de vida. É muita coisa, né? É muita coisa. É quase outra vida se você for avaliar, for fazer um comparativo. É quase o dobro. Se você está falando em se você ganhou 30 anos, a grande pergunta é, você se preparou ou você está se preparando? O que é se preparando? Primeiro, reaprender a aprender. Se você não aprender os novos aplicativos do seu celular, vai ser difícil. Curiosidade. Mantenha curiosidade. Leitura. Mantenha bons relacionamentos. Mantenha bons climas. Porque hoje você, para envelhecer, você tem que ter 4 capitais. Saúde. Como é que você faz saúde? É com exercício, exames preventivos, amigos. Você precisa ter amigos, o social, amigos, família. Você precisa valorizar mais família. Capital financeiro. Cara, ficar velho é caro. A velhice é cara. Você tem que se preparar. E eu acho que o teu ambiente tem que ficar preparado para a velhice. Mas é você que tem que ter autoestima, relacionamento e saúde. Tem alguns professores que falam com muita clareza assim, envelhecer todos nós vamos, inclusive você. Envelhecer bem é uma decisão de cada um. Então hoje, se você vai viver até os 95, procure ser um great talent, dos 55 aos 75, porque você sabe que você vai viver até os 95. Então a gente fala muito assim, a primeira geração, que você fala lá, primeira idade é do 0 aos 25. Isso são os grandes filósofos, não sou eu que estou dizendo. 0 aos 25 é a idade do aprender. 25 a 50 é a idade de conquistar, que é a segunda idade. E a partir dos 50 começava a terceira idade, que ia de 50 até os 70, 75. Só que agora tem uma outra idade, que é a quarta idade, que é a idade do lazer. Mas ela começa só aos 75. Então aquilo que começava aos 50, agora começa aos 75. Então você tem uma vida útil de 50 aos 75. E se você olhar, tem pesquisas aí, você olhar os grandes executivos das 100 maiores empresas, estão todos na faixa dos 60 anos. E os 60 anos é o grande ponto da maturidade profissional, do conhecimento, das competências humanas, técnicas. As competências mudaram muito, né? Porque... E a gente também não pode parar de aprender, né? Então as competências... É verdade. Mas competências, tinha muita competência técnica, né? Então era o comando e controle do passado. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia você tem que ter propósito. Você pega a maioria dos grandes executivos, eles são... Inclusive tem uma pesquisa da Michael Page e que fala que a maioria dos executivos são admitidos por competências técnicas. Quem fala isso é o Ricardo Basaglia, ele tem um podcast maravilhoso, Lugar de Potência, mas você é admitido por competência técnica e você é demitido por competências comportamentais, que é empatia, liderança, lidar com o humano, humano to humano, né? Human to human, humano para humano. Então, hoje em dia, você fala com qualquer executivo, ele tem que gostar de gente. Qualquer outra organização tem que gostar de gente. O cliente é gente. Sim, e muitas empresas, grandes empresas, têm hoje publicado vagas de gerente de gente, gestor de gente. Eu até fiz uma pesquisa 2 semanas atrás, os mais qualificados para o cargo são psicólogos e os salários vão de R$ 6.900 a R$ 12.000. Ou seja, isso demonstra a importância de se ter hoje pessoas competentes em lidar com outras pessoas. Eu vejo hoje, né, que as competências comportamentais não é só gostar de gente, mas a maioria dos executivos bem-sucedidos foram grandes líderes inspiradores porque gostavam de gente. Então, hoje em dia,
gostar de gente já está claro, que é um item mandatório. Ninguém aprendeu isso na faculdade. Eu fiz duas universidades, pós-graduação. Ninguém me ensinou lá que o mais importante era saber lidar com gente. Ninguém me ensinou lá que as competências comportamentais, liderança, empatia, essas eram fundamentais. Lógico, você precisa ter as técnicas. Mas liderança, empatia, tratar a pessoa bem, dar e receber, elogios, reconhecimentos, são características comportamentais que você não aprende muito na universidade, não aprende na escola, mas no dia a dia você vê que os caras de sucesso têm isso. Eu percebo hoje competências comportamentais muito mais importantes, porque a técnica, os aplicativos estão te ensinando tudo. Eu mesmo ontem estava conversando com você, tem um outro aplicativo aí, o Chat, que faz poema, faz tudo para você. Então, você pode hoje, tecnicamente, operar os aplicativos através do seu celular, ou através do meu suporte ali, que é o meu tablet, mas você tem que entender de gente. É o que nós estamos fazendo aqui, conversando, trocando ideias e compartilhando. E eu estou aprendendo pra caramba, porque é uma grande oportunidade que, da minha curiosidade, continuar ativa e continuar aprendendo. Legal. Eu quero ver se eu puxo uns pontos dentro do que a gente conversou, são bem interessantes. Vamos pegar a empresa para ela conseguir reter os talentos. Isso é uma coisa importante, porque na década de 90 houve esse refresh aí, aonde trouxe, como você bem colocou, né, trace uma geração nova. Então você troca ali as gerações. Num primeiro instante, a gente coloca como, opa, eu preciso desse pessoal novo. É feita a troca. A tecnologia mudou, a mentalidade mudou, os tempos mudaram, era preciso que viesse gente nova. Mas houve então o refresh quando eles entenderam, as grandes multinacionais entenderam que era preciso trazer de volta a questão da cultura, a questão do conhecimento mais profundo. Então, assim, conseguir fazer com que uma geração entendesse a outra e com que uma aprendesse com a outra. Quando a gente fala sobre reter, digamos, o profissional tá para se aposentar, eu preciso de gente nova, a gente está com várias tecnologias, eu preciso de gente atualizada. É possível fazer um acordo com o teu Great Talent? Olha, senta aqui, poxa, eu quero que você dê aqui uma mentoria, vai entrar uma equipe nova, eu quero que você dê uma mentoria, você vai trabalhar metade do tempo. Então, assim, como que as empresas podem olhar para isso como um ganho e não como uma necessidade de troca? Olha, a gente está precisando de gente nova, as coisas mudaram, a gente vai precisar trocar você. Então, como que as empresas conseguem olhar para isso com valor? Tem os dois lados, né? O que você está falando tem os dois lados. Eu acho que a empresa tem que começar a pegar os talentos grisalhos dela e começar a treiná-lo. Cara, não seja tão arrogante. Né? Não pratique frases assassinas. Isso eu já vi, não vai dar certo. Né? Aceite o jovem como um parceiro. Ele pode trazer ideias. Isso é fundamental. Então, eu acho que as empresas têm um processo para ela manter a cultura dela, mas ela tem que treinar. Treinar o talento para que ele não fique chato. Treinar o talento grisalho, para ele não dizer, eu já vi, não vai dar certo. Isso aqui não é assim. A arrogância de quem sabe. Então, eu acho que as empresas têm que dar motivação e treinamento para que o talento grisalho continue aprendendo, reconheça os jovens, reconheça as gerações e não fique chato. Porque senão fica difícil. A nova geração vai ficar lá uns 20 e poucos anos, cheio de iniciativa, cheio de vontade, e um pentelho lá enchendo a paciência. Eu já vi, isso não vai dar certo, isso aqui, não é assim que faz. Olha aqui, é aqui. Eu acho que essas gerações podem conviver, desde que a empresa comece a incentivar o treinamento dos seus verdadeiros talentos grisalhos, para que eles sejam menos arrogantes, que eles estejam abertos a aprender, estejam abertos a conviver com a nova geração e pegar a nova geração. Olha aqui, pessoal,
Aqui na empresa nós temos alguns sêniors. E esses sêniors estão ali para serem mentores. A hora que vocês tiverem uma dificuldade nos projetos, por favor, tem um sênior ali para te ajudar. Eu acho que as corporações, os jovens e os sêniors, ou os talentos grisalhos, precisam de harmonia. E essa harmonia, por isso está sendo valorizado o cargo de administrador de gente. Porque administrador de gente é isso. É administrar gerações talentosas. Porque tem uns caras, cara, que chegam na faixa dos 60, ele acha que sabe tudo. A arrogância da idade, a arrogância da falta de cabelo, a arrogância do cabelo grisalho, eu já vi, isso não vai dar certo, não é assim, é assim que se faz. Ele fica chato. E esse é um grande problema que muitas empresas enfrentaram na mudança da própria tecnologia. Conseguir atualizar um padrão que, em tese, sempre funcionou, mas que chegou um determinado momento que não funcionava mais. E aí é que o talento grisalho precisa se atualizar, entender. Você colocou um ponto-chave muito interessante disso, né? A questão da arrogância, de saber tudo. E agora eu vou dar uma filosofada aqui, mas eu acho que essa visão que você colocou entra justamente na questão do legado, de você olhar a nova geração chegando, poxa, eu preciso deixar algo para eles. Mas para se deixar algo para eles é preciso entendê-los, entender como a geração funciona. E aí sim a quebra da arrogância e o compartilhamento, né, do aprendizado, porque é um aprendizado para ambos. Né? Eles vão ter que aprender. E é interessante que hoje, com toda a tecnologia, a gente tem aí ouvido falar muito sobre você empreender após os 40, 45, 50 anos. Olha, você precisa fazer alguma coisa. Pela questão da longevidade, pela questão de uma troca, mesmo no refresh você não consegue talvez aproveitar todo o teu talento grisalho, você vai escolher ali os melhores para conseguir dar um suporte, então... E aí, poxa, é preciso empreender na internet, é preciso usar a internet, é preciso fazer alguma coisa. E seguindo esse pensamento, é preciso que o talento grisalho, além de estar aberto ao aprendizado, consiga formatar um modelo de negócio próprio, aquele que ele se vende, até para que ele possa ser retido ou para que de repente ele possa participar em outras empresas com uma mentoria, uma consultoria. Como que ele pode fazer isso? Lendo, estando na internet, conversando, network. Qual o conselho que você dá para que de repente ele consiga fazer essa construção pessoal? Uma coisa que a gente está falando aqui, quando a gente fala de great talent, né, a gente está falando de talents, a gente está falando de talento. Né? Você pega muitos jovens e você cria os programas na sua empresa e diz assim, top talent, leader of the future. Né? Você dá a valorização. O que é isso? Eu estou pegando um garoto, né, que está começando, está cheio de teoria da universidade, é um talento do ponto de vista de competências comportamentais e eu vou treinando ele. Né? Eu vou reembolsando cursos, eu vou colocando mentoria, eu vou testando ele na liderança. Então, quando você tem um programa nas empresas chamado Talent, Top Talent, Leader of the... Qualquer programa que você está falando, você está treinando e desenvolvendo. Para o Great Talent, é a mesma coisa. O grisalho, ele precisa, primeiro, saber que ele é talento. Ele precisa ter motivação para fazer alguns cursos, aprender a lidar com gerações mais novas, aprender a reduzir a arrogância. Ele precisa ter incentivos da organização, fazer mentoria. Olha, não é bem assim. Vai fazer mentoria, vai entender. Então, se é talento jovem ou grisalho, tem que ser tratado como talento. Tem que ser lapidado. Você tem que ser lapidado. Então, ele já foi lapidado, tecnicamente falando, agora ele precisa ser lapidado comportamentalmente falando. Então, são outros estímulos ou outros treinamentos que ele pode fazer. Empreender. Empreender já é um pouquinho mais difícil, porque todo o talento grisalho que foi muito bem sucedido na sua empresa, ele acha que sabe tudo. Aí
É o tipo do cara que a gente já falou uma vez, vou montar uma pizzaria, em vez de ele alugar forno, ele manda fazer um forno, ele compra um ponto. Por quê? Porque ele acha que, como ele foi bem sucedido na carreira financeira, administrativa, na empresa, que era uma grande corporação, ele vai ser um empreendedor de sucesso. E às vezes não é bem assim. Você precisa, para empreender, você precisa entender o outro lado. Você precisa saber que cliente é gente. Você precisa entender do negócio. Na tua empresa, você foi entendendo do negócio. O que você quer empreender, você tem que entender. Não é fazer um bom pão em casa que você vai comprar um forno, que você vai montar uma padaria. Você pode alugar um forno, você pode fazer outras experiências, você pode vender para os amigos e dos amigos dos amigos. Empreender achando que você foi bem sucedido na sua empresa é sucesso garantido, não é verdade. Você tem que aprender uma série de coisas. Então, para aqueles que estão com 50, 55, 60, que a empresa não está considerando ele como talento, ele não está se considerando como talento naquela empresa, ele não quer reaprender, e quer empreender, se preocupe, vai entender do seu negócio antes. Aproveita que está lá na empresa e você já conhece, vai entender o outro, vai entender como é que é empreender, vai fazer algumas experiências em paralelo para que você possa, ao sair dessa empresa que você não está se sentindo bem, ao sair dessa empresa que não está querendo reter você como talento, você possa empreender numa outra atividade. Agora, legal de tudo isso que você colocou algumas coisas até no começo. Quando você fala sobre empreender, né, você falou, eu trabalhei em diversas empresas com o mesmo CNPJ. Então, assim, cada vez que você mudava, era preciso reaprender. Tudo. Né? Você não ia sabendo tudo. Então, assim, eu acredito que a questão de reaprender, mas até um pouco mais fundo, a competência de desaprender para reaprender, porque para reaprender muitas vezes você precisa abrir mão de tudo que você sabe, começar novamente, ouvir. É de fato o grande talento de cada ser humano hoje, né? Está conectado a isso. Agora, a gente imaginando essa jornada, né? Uma jornada profissional. Quais são as oportunidades hoje para ele estar saindo de uma empresa ou ele está na empresa? Além disso, como que ele pode se reinventar? Poxa, a longevidade entregou para ele mais 3 décadas, mais 30 anos. Então, assim, quando a gente pensa nisso, antes de chegar nessa idade, antes de eu ter os meus 60 anos, para quem está nos ouvindo, que está com 50, 45, 50, 55, comece a fazer o quê? Porque o que eu quero colocar nisso é o seguinte, você falou no início, olha, eu saí da IBM, fui ser conselheiro aqui, fui participar de um network ali, fui ser coordenador. Então, assim, é interessante que a gente até conversou sobre isso, né? A mentalidade que se criou em determinado momento de você com alguns amigos ou conhecidos falarem, a gente precisa ir além do que estamos fazendo. Entrar num grupo de network, ter um empreendimento paralelo, uma renda paralela, cuidar das finanças, cuidar da saúde. E como você falou, às vezes escrever com a mão direita, escovar os dentes. Então, assim, o que a gente pode falar para quem está nessa faixa dos 50 e que não pensou nisso, começar a pensar? Primeiro tem que dizer para ele, acorda. Né? Você está com 50 e você vai viver até os 100. Não é mais até os 60 e pouco. Você não vai viver até os 70. Provavelmente, o meu pai faleceu na faixa dos 70, mas a minha mãe viveu até os 95. E hoje você está falando, se a idade média do brasileiro é 77, para você, Ricardo, vai ser provavelmente 90. Porque você é muito mais jovem. Você tem o quê? Metade da sua vida pela frente. O que você conquistou até agora não te garante o futuro. Exatamente. O que você conquistou não te garante o futuro. E o teu futuro é longo.
Porque se a idade média do brasileiro hoje é 77, nós estamos falando e o Brasil ter a quinta ou sexta população mais idosa do mundo. Primeiro é a China, depois Japão. Mas o Brasil está chegando lá. Então você pode ter certeza que você vai viver com o avanço da medicina, de diagnóstico, com a qualidade de vida que nós estamos tendo, que os aplicativos estão oferecendo, você vai viver mais de 90. Se você vai viver mais de 90, se prepare. Fecha o olho. Tem um professor que começa as aulas dele dizendo assim, fecha o olho e lembre-se dos seus amigos hoje, quantos vão estar na tua festa de 70 anos. Depois você fecha o olho, quantos desses amigos vão estar na sua festa de 80 anos? Cara, você com 40 e pouco, pensar numa festa de 80 anos... Não pensa, né? Não pensa. Essa é uma questão. E eu falo muito com a minha filha sobre pensar no futuro. Mas nem sempre a gente consegue pensar no futuro como carreira ou no futuro como longevidade. Talvez a gente tenha um pensamento limitado de futuro. E como você falou, quando a gente fala de programar futuro, a gente fala de 5, 10, 15 anos. E isso sempre foi uma programação financeira para muita gente, ou mesmo uma programação estrutural. Quem você quer ser daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Como você vai estar financeiramente daqui a 15 anos? E esse planejamento aumentou muito, né? Porque, de fato, eu com 43, se eu for viver até os 100, o meu planejamento precisa ser ampliado, né? A minha visão de futuro precisa ser ampliada. E futuro não era uma coisa que se discutia muito antigamente, mas que hoje é massivamente discutida. Questão, né, de construir o futuro. Você tem que viver o presente, mas hoje mais do que nunca é preciso construir esse futuro, né? Você começa a ver os seus pais, os seus familiares vivendo mais, né? Então, você certamente já está convivendo com pessoas na faixa dos 70 e pouco, 80 anos. E não era muito comum na geração do seu pai. A geração do seu pai não era comum ter tios e pais na faixa de 70, 80, porque a idade média do brasileiro era 47, 60, 65. Então, hoje em dia, você tem que começar... Tem um professor, Kalesh, que ele fala muito em 4 capitais. Né? Primeiro é o capital saúde. Você tem que se cuidar muito, porque aos 90 você não vai ter força nos músculos, você vai ter que andar mais devagar, você vai ter que ter um ritmo diferente de vida. Então, prepare a sua saúde, equipe o seu apartamento, a sua casa, o seu quarto, porque você não vai ter a facilidade e a energia que você tem hoje. Saúde é o primeiro capital. Segundo capital é o autoconhecimento, é reaprender a aprender. Não seja aquele cara chato, que tem um aplicativo novo, não quer entrar, não quer aprender. Tenha sempre e mantenha sua mente ativa, aprendendo, lendo um livro, procurando um autor, procurando um aplicativo. Autoconhecimento. Faça alguma coisa diferente. Pega uma coisa que você... Uma vez por mês, faz uma coisa diferente. Né? Vou caminhar do outro lado da rua, vou passear, vou andar de costas, vou andar de olho fechado, vou escovar os dentes com a mão trocada. Faça uma coisa diferente. Reaprender a aprender. O terceiro que você precisa é o social. Cara, tem amigos. Ficar velho sozinho é muito difícil. Então, mantenha amigo. Cuide bem dos seus filhos. Você vai precisar deles. Então, família, amigos, social. Quarto capital, financeiro. Financeiro, a gente precisa começar a entender que vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro, por quê? Porque você não precisa, como é hoje na China. A China, durante muitos anos, proibiu mais de um filho. Agora eles liberaram para 3 e ninguém está querendo. Por quê? Porque eles têm que sustentar os pais. Então, hoje na China, tem uma população idosa muito grande sustentada pelos filhos. Não seja
um peso para os seus filhos. Então, cuide do seu ativo, do seu capital chamado financeiro. Não estou falando para ficar rico. Cuide para que você tenha suas despesas compatíveis com o que você tem, para não virar um peso. Ou então também não fique aquele cara chato, ou os filhos explorando, né? Os filhos exploram a votorista, o votorista, mas também não seja o voflix, não seja o vô chato. Então, do mesmo jeito, hoje eu vejo muito filho explorando os pais. Vai buscar meu filho na ginástica, leva meu filho no curso de inglês, olha, eu vou precisar sair, vou deixar meu filho aí. Os pais passaram a ser votorista, vô babá. Uma coisa é eles participarem, né? A outra é eles fazerem a função que é dos pais. Então hoje, você que está pensando em longevidade, você vai viver até os 90, 90 e pouco. Cuide desses 4 capitais: saúde, social e família, financeiro e reaprender a aprender. Sim, esses 4 capitais são fundamentais de fato. E para a gente encerrar, a gente tem aí, acho que foi tudo de muito valor o que foi dito aqui. Se a gente for falar um pouco sobre gerações, a gente vai ter os baby boomers, que se não fizeram nada até agora e precisam fazer urgente, né? Porque eles já estão nesse final de 70, 65, 75 aí. Mas a gente tem uma geração X que veio e que precisa pensar nisso com urgência, que nem você falou. Se ainda não pensou, acorde. E a geração X está aí, né? 50, 40, 50, 55. É preciso pensar nisso. Geração Y ainda tem um caminho pela frente. E a geração Z é quem está dando as cartas no nosso mundo hoje praticamente. São aí a era digital. E hoje a diferença de gerações, ela encurtou, ela é muito menor do que antigamente, que era de 10 em 10 anos, tudo muito distante. Era um tempo nos Estados Unidos, outro acontecimento no Brasil. Mas é preciso que todos, sem exceção, enquanto você está vivo, é preciso pensar. É preciso fazer alguma coisa. Eu vejo assim, eu acho que hoje, né, fala-se muito pouco sobre esse distanciamento ou conflito das gerações. Por quê? Porque o iPhone, quando você fala do mundo conectado, os smartphones de uma maneira geral, e os tablets, eles te colocaram num outro mundo. Essas gerações estão todas trabalhando em conjunto, né? Porque as novidades estão aí. Então, hoje eu não vejo mais grandes diferenças. Eu vejo, sim, aquele que não soube envelhecer. Porque, já falei aqui, envelhecer, não sou eu também que falo, envelhecer todos nós vamos, e agora nós vamos ficar mais velhos ainda. Envelhecer bem é uma decisão sua. Não seja aquela geração chata, que sabe tudo, aquela geração chata que não quer aprender, aquela geração chata que não quer ver coisas novas. E as gerações mais jovens, não importa a classificação que der, comece a ver o mais velho com um pouco mais de respeito. Comece a ver o mais velho com um pouco mais de sabedoria, serenidade, sabedoria. Porque o mais velho ou o idoso, querendo ou não, ele já passou por situações que você pode aprender. Então, tenha humildade também, não é só acabar com a arrogância do já sei tudo, mas tenha humildade também para você poder ensinar. E a nova geração tem que ter humildade. Assim, esse cara pode... Eu aprendi muito com meus líderes. Olha, eu tive pessoas, 2, 3 gerações na minha frente, que me ensinaram muito. Já dei nomes aqui, Jean Lazarides, Dr. Saboia, Rogério, Mouzinho, vários, né, durante a minha vida, mas aprendi muito com jovens também.
Eu tive um grupo de talentosos que hoje são diretores e presidentes de empresas, que eu aprendi com eles, inclusive, o que eu não deveria fazer e fiz na época do comando e controle. Eles me ensinaram muito, né? Me provocando, contestando algumas decisões que eu tomava na época do comando e controle. E eles me questionavam, eles me davam feedbacks e a gente foi ajustando. Então, hoje, eu não acertei todas, né? Mas hoje eu vejo esses líderes de outras empresas que começaram a vida comigo lá na IBM, na corporação, com muito orgulho, porque eles também me ensinaram. Não foram meus líderes inspiradores, mas foram meus inspiradores na minha transformação. Foram inspiradores no moldar o Nelson dos anos 60, o Nelson com 60, o Nelson com 70, e eu sou muito grato, não só aos mais velhos com quem eu aprendi, com os mais novos que me ensinaram também o que eu não deveria fazer e eu estava fazendo. Que bacana. Nelson, brigadão. Acho que para quem parou para ouvir aí vai ganhar muito conteúdo, muito valor no que foi dito, no que foi falado. Acho que é um assunto importante e por mais que se esteja falando sobre isso, ainda se fala muito pouco. Acho que deveria se falar mais, as empresas precisam ouvir mais, os talentos grisalhos precisam ouvir mais. E uma coisa interessante que você deixou aqui, que eu acho isso muito legal: nem todo grisalho é talento. Então, assim, pare, repense, reveja, porque a gente tem muita vida pela frente, você temos vida pela frente e é preciso saber viver. Eu acho que todos nós hoje, nós estamos vivendo um momento muito interessante. A tecnologia está facilitando muito a nossa vida. Sim. E a gente está ficando preguiçoso. Por isso que aprender a reaprender, ou reaprender a aprender, é tão importante nessa época. Por quê? Porque a inteligência artificial está fazendo tudo para você. Então, hoje você está vivendo uma grande oportunidade, primeiro, de conviver com mais jovens, respeitá-los, conviver com a tecnologia, porque agora vem a computação quântica. A computação quântica com a inteligência artificial vai mudar a sua vida com a 5G ou a 6G. A sua vida vai mudar, a minha vai mudar, e você tem muitos anos pela frente. Se você não começar a entender os mais jovens, não os seus filhos, mas aquela geração que está próxima de você, com respeito. Se você não entender que você vai ficar com 90 e começar a respeitar os seus limites para você chegar aos 90, a máquina vai fazer tudo. Mas a máquina não te dá o ciclo de vida. Exatamente. A máquina não te diz, olha, vai acabar em 2030. Não tem hora para acabar. Pois é. Legal. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado você, e me diz uma coisa, para quem quiser te encontrar, para quem quiser se conectar com você, te conhecer um pouco mais, de repente estender o assunto aí, aonde que as pessoas LinkedIn, te encontram? LinkedIn. Eu hoje participo da Inova Business School, que a Inova Business School tem o pós-MBA, inclusive vai ter uma turma agora totalmente digital. Então, bacana. No site da Inova Business School, que é inovabs.com.br, no LinkedIn, você entra lá, Nelson Fernandes Júnior, você vai achar todos os meus detalhes lá no LinkedIn. E o meu e-mail, que é pessoal, nelsonjr878@gmail.com. nelsonjr878@gmail.com. @gmail.com. Mas no LinkedIn tem tudo lá. Bacana. Brigadão. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio do Business Cast com essa figuraça. E até o próximo, porque aqui o papo é com gente que empreende. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.